Pode dar o play aí. Bora. O senhor acha que cabe ao governo atuar diretamente no processo de criação de empregos e especificamente sobre os concursos? Quais o senhor pretende reabrir? Perfeito, Juliana. É fundamental. São Paulo hoje tem um desperdício. A gente investe na produção dos melhores quadros científicos e tecnológicos. A gente tem 6 universidades aqui no estado, 3 são estaduais. Tem uma série de institutos de pesquisa que não realizam concurso em massa desde 2005. Além da os próprios professores da rede pública, que desde 2013 não tem concurso público. Então, situações precarizadas de trabalho em que a gente desperdiça, né, a capacidade tanto de formar quanto de empregar esses nossos melhores quadros. Então, abrir os concursos públicos nesses setores estratégicos de ciência e tecnologia é fundamental, além de promover também um processo de reestatização, que é algo que a gente defende para o Estado intervir de fato na economia, racionalizar o processo econômico no sentido de utilizar da menor maneira possível os recursos, tanto de força de trabalho que a gente forma, quanto econômico. São Paulo tem um grande PIB, né, 45 milhões de habitantes, uma força de trabalho que bate quase 30 milhões de trabalhadores. Isso precisa ser utilizado para o bem do povo paulista. E organizar a produção, a industrialização do estado de São Paulo com estatização é fundamental. A gente teve uma aplicação desde os anos 90, já com os governos PSDB, sobretudo, a partir de 95, dos processos de privatização, que privatiza o Banespa, por exemplo, que privatiza a Telesp, com a proposta de vai gerar mais empregos, vai aumentar o investimento privado. E qual o resultado disso 20, 30 anos depois? A gente vê que não tem emprego, o rendimento dos trabalhadores e trabalhadoras é o menor, desde que a pesquisa foi iniciada pelo IBGE em 2012. Então isso promoveu uma precarização do trabalho, promoveu o desemprego e uma piora dos serviços públicos. Acho que ninguém avalia que públicos estão melhores. E São Paulo deu um exemplo recente disso, de que a privatização não resolve em termos de qualidade, com as linhas 8 e 9 da CPTM agora, que a Via Mobilidade, inclusive, foi apelidada popularmente de Via Calamidade, dado o atraso dos trens, a interrupção de viagem, falta de limpezas em vagões. Então, trazer esse processo, abrir concursos públicos, utilizar os recursos amplos de ciência e tecnologia que nós temos no estado é fundamental. O senhor tocou sobre Deixa rolar empregos. A pandemia tirou o emprego de muita gente. Como reabrir essas vagas? Como ocupar a população do estado? Acho que pensar nesses serviços estratégicos, no transporte, por exemplo, se tem a CPTM, o metrô, que também teve o absurdo, o escândalo da linha 6 em construção, também privatizada, que o Tatuzão rompeu ali no Tietê, que ficou ali uma cratera. Então a gente tem uma necessidade de retomar nesses setores estratégicos. Hoje o que a gente tem pautado é a questão da própria alimentação. A gente é um país grande produtor agrícola, grande produtor de commodities, mas que a gente teve em 2021 116 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Então, que não é voltada para a própria população. O Estado, além de contribuir para uma reforma agrária popular, pode também, junto com os 6 institutos de pesquisa que tem, voltados para agricultura e abastecimento, com as universidades de agrária, sou engenheiro agrônomo de formação, se colocar também na produção de empregos, na produção de alimentos, que gera muito emprego. A gente consegue promover uma política que vai do prato, da semente, até o prato, com os restaurantes populares, uma merenda escolar saudável, e que seja também na escola um processo de educação alimentar com a merenda saudável. Os restaurantes universitários que estão sucateados. Na sexta-feira passada, participei de uma mobilização lá na Exalc, o restaurante universitário terceirizado, a empresa rompeu o contrato por conta do aumento do preço dos alimentos. Então, veja, uma escola de agronomia forma profissionais para produzir alimentos, falta alimentação para os seus próprios estudantes. Outro absurdo. Então, retomar esse processo. E os de tecnologia. São Paulo tem um grande exemplo nas telecomunicações, que o sistema Telebrás era vinculado também aos centros de pesquisa e desenvolvimento, e o da Telebrás era sobretudo centrado em Campinas. Isso nos permitiu lançar um satélite, foi o primeiro satélite brasileiro, foi desenvolvido pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás, em parceria com a Unicamp, foi lançado no início dos anos 90. Então, para a gente ter ciência e tecnologia, para a gente se colocar na ponta dos processos, não ser uma mera montadora de celular, não fechar a fábrica da LG, a fábrica da Ford, não ficar atrasado na implementação do 5G, a gente tem que utilizar tanto aquilo que a gente forma, quanto a capacidade que a gente tem de produzir. E o capital privado, a burguesia no país demonstrou que não tem interesse nisso. Então cabe ao Estado, chamando a população para também participar desse processo, para ter uma participação popular na condução dessas empresas, os interesses, o que tem que ser feito, fiscalizando diretamente com controle popular essas políticas, essas empresas públicas, ter essa retomada. Foram 30 anos
né, em que foi apresentado como panaceia a privatização. Agora a gente colhe os frutos. E no mundo isso já é presente. Países como Alemanha, Reino Unido, França têm promovido processos de reestatização. E sobretudo em setores estratégicos, né, como saneamento, energia, água. Né? Aqui a gente tem discussão também sobre a Sabesp, né, de querer privatizar a Sabesp, mas a verdade é que a Sabesp já é em grande medida privatizada. Né? 49% do capital da Sabesp está nas bolsas de Nova York e na Ibovespa. Então isso coloca a empresa, né, ao invés de investir na melhoria da rede, do sistema, na correção dos seus erros para garantir lucro, né, aos acionistas, né, para pagar dividendos. Doido, muito doido, várias coisas. Queria falar primeiro, tem duas coisas que eu queria falar, né? O primeiro ponto é sobre a questão da pós-graduação que o Colombo colocou. Por quê? Porque primeiro é esse ponto, né? Ninguém enxerga um pós-graduando enquanto um trabalhador. Aquela que a gente já falou algumas vezes, eu acho que é sempre bom repetir isso, né? Tem todo esse trampo, não é uma parada que você só tá estudando, tá ligado? Uma coisa é você se preparar para desenvolver uma carreira. Quando você entra na pós-graduação, já é uma carreira ali, você já está sendo um pesquisador, tá ligado? E a problemática é que aqui no Brasil não se divide a questão do professor universitário junto com o pesquisador, se entende da mesma forma, como uma mesma carreira acadêmica, né? Então, só reforçar esse ponto aí de que pós-graduação é trabalho sim, tá? E a segunda coisa, que é essa parte da reestatização, né? O Derek já tinha chamado a atenção para isso na primeira vez que a gente gravou, e aí uma reflexão que eu tive com base nisso é o seguinte, né? A gente viu nessas últimas 2 décadas, podemos colocar agora aí já desde 2002 para cá, vamos dizer assim, desde os anos 2000, um movimento que houve, primeiro, mundialmente, de se colocar governos mais à esquerda no poder, tá? Isso com alianças nacionais e internacionais da burguesia, para poder aplicar um determinado tipo de modelo neoliberal nos países. Tá? Num segundo momento, a gente vê uma guinada à extrema-direita com essas opções da burguesia, com a eleição do Bolsonaro, com a eleição do Macron, com a eleição de não sei quem. Em vários lugares a gente vê isso na Europa e o Brasil também é reflexo disso. E aí quando o Colombo falou de reestatização, me veio na cabeça justamente isso, né? Poxa, por que o Lula foi se aliar ao Alckmin? Tá ligado? A gente tem que entender, para além do que também acontece na nossa cara, o que acontece nos bastidores da política internacional, né? Então eu penso que esse processo de reestatização é uma forma do próprio neoliberalismo responder uma política que eles aplicaram que eles não querem mais, tá ligado? Pelo menos foi uma coisa que veio perpassando pela minha cabeça, assim. Não entendi, Psy. Você está colocando enquanto o movimento de reestatização enquanto uma política liberal também, seria isso? Eu entendo dentro desses termos, porque assim, qual que são os governos que estão aplicando essa reestatização na Europa? Eles são governos de esquerda mesmo? Entendi. É esse o questionamento que eu me faço, tá ligado? Porque assim, o governo Lula, querendo ou não, colocou, vamos dizer assim, pensou, não deixou a privatização avançar tanto quanto poderia. Mas só isso é suficiente? A gente não a gente quer que tudo volte a ser reestatizado. A gente não quer que tudo volte a reestatizar, a gente quer tudo estatizado, tá ligado? Eu sinto que tem uma diferença um pouco aí, de princípio nessa questão. Eu acho que são coisas. Tipo assim, eu acho que a questão da reestatização ela é uma ferramenta que ela surge por causa do esgotamento, né, da política liberal, dessa política mais à extrema-direita que você colocou, que surgiu por causa de um esgotamento dessa imagem da conciliação. Então a gente acompanhou, por exemplo, dos anos 2000 até o segundo turno da Dilma ali em 2012, né, que se esgotou esse discurso de conciliação. E a partir daquele momento os discursos passaram a ser mais radicais, tanto de um lado quanto do outro, né? E aí a gente passou a viver a mentira da privatização, né? Desde os anos 90, essa mentira ela vem com força. Qual que é essa mentira, né? Privatiza que o serviço melhora. Privatiza que aí vira aquele idealismo da mão invisível do mercado que se estabiliza porque a concorrência aumenta e aí eles vão oferecendo serviços, magicamente eles vão oferecendo serviços mais baratos e o preço reduz, a qualidade aumenta, e o que acontece é o exato oposto, a qualidade diminui e o serviço aumenta o custo, né? Porque você aumenta as etapas que aquilo tem para se chegar até o consumidor final.
Então, utilizando o nosso petróleo de exemplo, né? Se a gente tem a extração, a refinaria e a distribuição estatal, é um processo que ocorre internamente e a gente paga um valor. O que acontece a partir do momento que a gente começou a privatizar os rendimentos ali, a nossa matéria-prima. A gente vende essa matéria-prima, ela é refinada em outro país e a gente compra de volta em outra moeda, né? E aí, obviamente, que o preço do dólar vai lá em cima, que a gente está negociando com uma moeda diferente da nossa. E aí, agora que a gente está colhendo esses resultados da privatização, os próprios, que eu acho que foi isso que você deu a entender, Psy, os próprios liberais estão meio que voltando uns passos atrás para ver se eles conquistam de novo a atenção popular, né? Se eles dão uma chamada de atenção, tipo, olha aqui, nós somos mais sensatos que o bolsonarismo, né? Vamos reestatizar, né? O que eles não contam é que enquanto as potências mundiais ocidentais passam pros países aí subdesenvolvidos que a questão é, privatiza tudo porque assim fica melhor, eles próprios, as próprias potências, têm os serviços essenciais de seus países estatizados. Sim. Vai lá ver como é que é o serviço elétrico nos Estados Unidos, vai lá ver como é o serviço de telefonia dentro da Europa, vai lá ver como são esses serviços todos. Água, por exemplo, né? A crise que a Alemanha está passando aí por causa de combustível no inverno, que não vai chegar por causa dos conflitos da Rússia, é porque ela não tem esse serviço estatizado, é porque ela terceirizou esse serviço, ela privatizou esse serviço dela e agora não tem essa segurança. E quem fica com a privatização é a gente aqui Exatamente. Exatamente. Esse é o ponto, mano. Porque... A política liberal, ela é uma para fora das potências mundial e outra para dentro, né? Lá do lado de dentro eles fazem de outra coisa. A Venezuela só consegue exportar energia elétrica para o Brasil, conseguiu exportar para o Brasil quando a gente precisou há um tempo atrás, porque é estatizado esse serviço deles, né? Então, eu acho que o movimento da esquerda agora tem que ser a reestatização, mas a gente não pode se deixar enganar que isso é uma ferramenta que também vai ser utilizada pela conciliação e pela direita nessa tentativa de limpar a barra do liberalismo, né, dessa nova direita que está surgindo aí. Essa nova direita, quando eu falo nova direita, eu quero deixar bem claro que para mim a nova direita é PT e Alckmin. Assim, essa para mim é a cara da nova direita agora. Essa direita que se apresenta com uma máscara da esquerda, com uma nova roupagem pós-Bolsonaro, né? Tenta deixar o Bolsonaro de escanteio, mas está passando os mesmos conchavos de sempre, né? Não, perfeito, Derek. Eu acho que essa complementação é bem pertinente ao que eu falei. É que é exatamente isso, né? Vamos trazer essa discussão para dentro. Por que o Dória, por exemplo, quis se diferenciar do Bolsonaro com pouco tempo de governo também? É uma delimitação de linha. Olha, você já tá mais para lá, não é a política que eu quero aplicar. E ele está demonstrando para a grande burguesia que ele pode ser o representante de uma outra política que não aquela do Bolsonaro também. A gente não pode ser ignorante a ponto de, por exemplo, achar que isso não acontece, tá ligado? Porque se a gente também quer se diferenciar politicamente deles, entre eles também querem se diferenciar de alguma forma, tá ligado? Então acho que isso também é importante nessa discussão, é um ponto assim, fulcral para entender essa problemática toda que a gente está discutindo, né? E conversa com aquela desculpinha da direita de que a privatização não está dando certo porque ela está sendo aplicada errada, está sendo aplicada pelos agentes errados, as coisas estão sendo feitas de forma errada por essa pessoa que é errada também, né? E é uma mentira. O projeto político Aécio, Dilma, Dória e Bolsonaro eram basicamente o mesmo projeto político, só que ali utilizando ferramentas diferentes dentro do governo, né? Então, na hora que o Dória se distancia da política do Bolsonaro, ele não está se distanciando da prática econômica do Bolsonaro, ele está se distanciando daquela imagem personalizada na cara do Bolsonaro, retomando aqui o Big Brother político, né? Onde é a disputa de rostos, de pessoas, de personalidade e não de projetos políticos, que é isso que o Colombo vem trazendo, né? Sim. Na hora que ele fala, vocês vão apoiar quem no segundo turno? Sei lá, a gente tem que analisar o projeto político, porque não adianta nada a gente falar que vai apoiar o Haddad e o Haddad ser o candidato favorito da burguesia do estado de São Paulo, sabe? Perfeito. Lasca play aí, querido. Vou lascar. Mentira, antes de eu lascar, vou pontuar o bagulho da Exalc, que ele falou que, mano, os estudantes de agronomia estão sem comida, eles estão passando fome, a pessoa que produz alimentação para dentro e para fora do Brasil tá sem alimento lá dentro,
E aqui deixando minha observação, a observação do Derek aqui, o capitalismo é burro, além de tudo, ele é burro. Ele não é a melhor forma de gerir os recursos, de produzir os recursos e de distribuir os recursos em nenhuma forma. A gente tem aí o país, nosso país é 90% fazenda, mano, e a gente sofre com problema de alimentação, sabe? É um absurdo, é um absurdo. Perfeito. Inclusive, isso daí já pode ser o nome da Thumb depois, né? O capitalismo é burro. Perfeito. Capitalismo é burro, mano. Não os capitalistas, né? Isso é muito importante deixar bem Não, delimitado. é verdade. O capitalismo é burro, não os O capitalistas. capitalismo é burro. E detalhe, ele é burro pro trabalhador, porque pros burgueses ele funciona muito bem, perfeito, obrigado. Lógico, quando se tem dinheiro, tudo é Exatamente. fácil, né? Ele não faz sentido pra classe trabalhadora, essa é a real.